Queridos, é um prazer estar com você aqui nessa noite. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para trazer ao teu coração. Abra o seu coração aí onde você estiver, porque Deus vai entrar com providência e uma palavra para te alimentar nessa noite. Amém, queridos? Eu quero ler um texto que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, o versículo 1 e versículo 2. Na verdade, Davi está prestes a morrer, e ali ele, conversando com Salomão, ele traz alguns conselhos. E o texto vai dizer que ele chama Salomão para um conselho e diz, em resumo: meu filho, seja forte e seja homem. Este é o conselho de Davi para Salomão naquele momento. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite é: Davi estava entendendo que uma estação estava passando e estava começando uma nova estação. Então Davi procura o seu filho Salomão e traz conselhos. E é isso que eu quero trazer nessa noite. Eu quero trazer para você alguns conselhos para uma nova estação. Porque um rei estava indo e outro estava chegando, e havia a necessidade de alguns conselhos. Eu realmente creio, meu querido, minha querida, que nós estamos entrando numa nova estação. Você que está aí na sua casa, você está entrando numa nova estação. Esse tempo está passando, coisas novas estão chegando, e você precisa entrar nessa nova estação com alguns artefatos e algumas coisas, e é isso que eu quero trazer para você. Davi então chama Salomão e, conversando com ele, vai trabalhar no emocional. Você tem que ser, meu filho, forte, você tem que ser corajoso. Primeiro conselho para entrar numa nova estação que eu quero trazer para você nessa noite: pratique a paralaxe emocional. Pastor Kleber, o que é isso? Paralaxe emocional. Paralaxe é um fenômeno que consiste em você olhar para a mesma situação ou olhar para o mesmo objeto de posições diferentes. É a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite. Toda moeda tem dois lados. Como você está encarando isso tudo? Como você está enxergando isso tudo? Pratique a paralaxe emocional. Veja a mesma situação com a ótica de Deus. Veja a mesma situação diante do trono de Deus, porque é lá que você está assentado. Conta-se uma história na Idade Média que dois homens, eles estavam cavalgando e eles se depararam com uma estátua. Então um desses homens olha para a estátua e diz: olha, nobre cavaleiro, você observou como é linda essa estátua de ouro? E o outro cavaleiro disse: sim, essa estátua é linda, mas essa estátua não é de ouro, essa estátua é de prata. E o outro cavaleiro disse: o nobre cavaleiro deve estar enganado, porque essa estátua é de ouro. E o outro disse: não, essa estátua não é de ouro, essa estátua é de prata. E aqueles homens já iam entrar num duelo, já iam entrar num embate, porque um não estava acreditando na história do outro e um estava achando que um estava zombando do outro. Até que chega uma terceira pessoa e diz: por que vocês vão duelar? Não, porque esse senhor está dizendo que eu estou mentindo, e o outro está dizendo que possivelmente eu não sei enxergar as coisas. Até que esse homem chegou, olhou para um lado da estátua, a estátua era de ouro. Olhou para o outro lado da estátua, a estátua era de prata. Ei, querido, toda moeda tem dois lados. Você precisa entender que tudo tem uma ótica e você precisa olhar diante dessa situação toda. Pandemia, crise, vírus, tantas coisas que têm acontecido. Você tem a opção de olhar por outro lado. Pratique a paralaxe emocional. Nem tudo é o que parece. Você pode olhar com o olhar do céu. Tudo aquilo que você foca aumenta. Então mude a sua forma de olhar diante disso tudo. A realidade, ela é escrava da sua percepção.
Mude a sua percepção e você vai mudar a realidade. Como você percebe as coisas, como você tem observado as coisas, tudo passa por isso. Você já observou que tudo depende de como você vai ver e enxergar? Um ovo quebrado de fora para dentro é morte. Mas esse mesmo ovo rompido, quebrado de dentro para fora, é vida. Toda moeda tem dois lados, meu querido. Você pode praticar a paralaxe emocional em toda e qualquer situação da tua vida. Veja com os olhos de Deus, enxergue com os olhos de Deus, porque o olho de Deus é sempre promissor. O olhar de Deus está sempre procurando um tesouro em meio a toda e qualquer situação e circunstância. Procure entender mais o outro, olhe para o outro de uma forma diferente. Mas o grande problema é que nós acreditamos que a solução que temos dentro de nós, ela é melhor que a do outro. Você precisa ver com os olhos de Deus. Saiba que aquilo que você enfatiza vai aumentar. Então quero lhe dar um conselho nessa noite. Pare de olhar para aquilo que não merece a sua atenção. Tem muita gente colocando os olhos naquilo que não merece atenção. É na mídia, muitas vezes tortuosa, colocando os olhos no defeito, na notícia ruim, no defeito do outro. Tire os olhos daquilo que Deus não está olhando e coloque-os naquilo que Deus está derramando. Coloque os teus olhos naquilo que Deus está trazendo, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está movendo. Pare de olhar o que não está funcionando. Pare de olhar aquilo que não está acontecendo e pare de reclamar. Tire os olhos daquilo que Deus não está olhando. Olhe pelo ângulo de Deus, porque quando você olha pelo ângulo de Deus, você traz luz para as coisas que não existem. Nós enxergamos a partir do trono, e o trono de Deus não é um trono inerte. O trono de Deus é um trono que se movimenta. Ele está em movimento. Então eu libero aí na tua vida, na tua casa, que Deus vai te dar um olhar promissor nesses dias. Deus vai mudar o teu olhar. Você vai conseguir enxergar o mel onde tem fel. Você vai conseguir enxergar a alegria onde há o dissabor. Você vai conseguir enxergar o melhor de Deus em meio às circunstâncias. Mas eu quero trazer também um outro conselho para quando estamos mudando de estação. É isso que eu quero falar para você. Estamos mudando de estação. O outro conselho que eu quero trazer para você nessa noite: governe sobre a circunstância. Como eu gosto disso. A circunstância não pode te fazer. A circunstância não pode te moldar. A palavra circunstância, ela literalmente significa você se movimentar, você permanecer de pé, apesar das coisas que te cercam. Circum significa aquilo que está ao teu redor. Estância vem do latim instantia, que significa manter-se de pé. Então, querido, governe sobre a circunstância. Toda e qualquer circunstância, ela não veio para te derrubar, ela veio para fortalecer as suas pernas, ela veio para fortalecer o seu ânimo, para que você possa se manter de pé. Governe sobre a circunstância. Dor, medo, dúvida, demora, dificuldades, isso são circunstâncias. Não se mova por isso. Eu quero até te dizer que as dores vão te dar contexto para o seu futuro. A circunstância vai lhe dar um novo contexto. O medo vai precisar tomar soro por sua causa. O medo vai se personificar e vai precisar tomar soro por sua causa. Entenda isso. A dúvida e a convicção, elas nascem no mesmo lugar, no coração. Então, mais uma vez, pratique um olhar diferente.
Porque do mesmo coração brota muita coisa. Brota o medo, brota a dúvida e brota a convicção. As dificuldades vão se personificar e vão aplaudir de pé o teu testemunho. Ei, querido, eu libero isso na tua vida. As dificuldades vão aplaudir de pé o teu testemunho, porque você vai ter muito testemunho para contar. Então governe sobre as circunstâncias. Circunstâncias mudam. Convicções não podem mudar. Mantenha-se no trono, mantenha-se no foco, mantenha-se no posto. Porque o mesmo Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então entenda que quando você consegue dormir sobre a circunstância, você governa aquilo. Veja Jesus no barco. Vento, tempestade. Os discípulos com medo, aterrorizados, e Jesus estava dormindo. Entenda, querido, a tempestade que você consegue dormir, você consegue dominar. A tempestade que você consegue dormir sobre ela, você terá controle. Então Jesus dá voz à circunstância, e Ele diz: aquieta-te vento, acalma-te mar. Governe sobre a circunstância. Esse é o conselho que eu lhe dou para entrar numa nova estação. As circunstâncias, elas sempre existirão, mas quem é você diante de uma circunstância? Essa pergunta você precisa fazer. Outro conselho que eu vejo aqui para mudar de estação: para um novo tempo você precisa de novas ferramentas. Nós estamos saindo de um ciclo e entrando num novo ciclo, e você precisa de ferramentas novas para este momento. Tudo que você precisa já está no seu DNA. Tudo que você precisa já está dentro de você. Observe a semente do abacate. Dentro da semente do abacate está todo o abacateiro. Dentro de você já está toda a resposta. Dentro de você as demandas já estão solucionadas. Dentro de você já aquilo que faltava já está. Dentro de você tem tudo aquilo que você precisa. Então, querido, para mudar, ou para quando estamos em mudança, em transição, precisamos entender que devemos estar sempre atentos e nos atualizando. Você não pode ficar preso ao governo do ontem. Você não pode ficar preso àquilo que te fez feliz ontem. Tem muita gente presa ao governo do ontem. Atualize-se sempre. Faça sempre o seu update. Veja Marta e Maria. Maria atualizava-se na presença de Deus. E isso era constante. Então entenda que nesses momentos você precisa se atualizar. E se atualizar é na presença do Senhor. O seu futuro, Maria tinha uma rotina. A rotina de estar quedada na presença de Deus. Essa era a rotina dela. Ei, querido, minha querida, o seu futuro está dentro da sua rotina. A sua rotina define o teu futuro. Então atualize-se sempre. Deus está se movendo tão rápido que se nós não corrermos, nós ficaremos para trás. Deus está fazendo, você entrará numa nova estação diferente. Tem gente que vive sempre ali no governo do ontem. Jesus veio fazer novas todas as coisas. Você não pode entrar numa nova estação com um coração velho, com a mentalidade velha e com um olhar também envelhecido. A Bíblia diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Na verdade, o preço do novo é o velho. Se você quer algo novo na tua vida, jogue fora o velho, querido. Entre nessa nova estação com nova perspectiva. Einstein vai dizer que a mente que se abre para uma nova ideia, ela jamais voltará ao estado original, ao tamanho original. Então não leve para a nova estação inimigos de estações anteriores. Quando é que queimamos etapas? Queimamos etapas quando quando estamos no futuro, chegamos ao futuro sem as armas certas. Você precisa chegar a essa nova estação com contexto. Isso tudo que está acontecendo está lhe trazendo um contexto. Isso tudo que está acontecendo está chamando um contexto. E o último conselho
que eu vejo para mudar de estação é: encerre ciclos. Nós precisamos ter muito claro isso. Davi entendia que o ciclo dele estava acabando e um novo ciclo estava se iniciando. Por isso ele traz conselhos específicos e extraordinários para Salomão. Nós precisamos entender quando algo acabou, quando venceu algo, quando aquilo já não está mais conosco. Então encerre ciclos. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer em ciclos que não nos abençoam, perdemos um mundo de oportunidades. Tem muita gente deixando oportunidades passarem, porque levantaram um altar para ciclos antigos. E estão ali cultuando vitórias antigas. Estão ainda vivendo de vitórias antigas. Deus tem novas vitórias para você. Deus tem um novo tempo e uma nova história para você. Muita coisa ainda Deus vai fazer na sua vida. Então encerre ciclos. Tem muita gente presa. Você precisa parar de ligar a sua televisão emocional em canais que te colocam para baixo. Dentro de você existe uma mídia. Dentro de você existe um canal. Dentro de você existe um local de mensagens. E você precisa entender que esse canal tem que estar em movimento e sempre procurando o que há de melhor para ele. Então não ligue a sua televisão emocional e fique assistindo sempre os mesmos programas. Mude a tua programação mental. Mude a tua programação interior. Olhe com a perspectiva do trono de Deus. Tem muita coisa que você precisa deixar ir. Hoje aí na sua casa, Deus está falando com você. Identifique aquelas coisas que você precisa deixar partir. Porque é ciclo. Esse ciclo já foi. Tem muita gente presa àquilo que está segurando um novo romper. Deixe ir! Solte! Se despreenda! Entenda que algumas pessoas passam e outras ultrapassam. Entenda isso. Algumas pessoas vão passar na sua vida. Isso é ciclo. Eu quero aqui parafrasear Clarice Lispector. Até o sol e a lua sabem a hora de sair das nossas vistas. Você precisa entender quando um ciclo se acaba. Você precisa entender que um novo tempo está chegando. E você tem que deixar aquilo que te prende para trás. Não leve para esse novo ciclo aquilo que não se encaixa mais na sua vida. Todas as vezes que o diabo, todas as vezes que o inimigo ou qualquer pessoa disser que é o fim para você, você vai dizer que é o fim de uma fase, é o fim de um ciclo. Não deixe nada e nenhuma circunstância determinar o fim. Então, meu amigo, minha amiga, se lhe perguntarem é o fim, você já tem a resposta. Não é o fim, é um novo começo. É o fim de uma fase, é um fim de um ciclo. Mas agora eu estou entrando num novo momento. E por mais que o fim acabe com todas as coisas, o começo vem para iniciar tudo outra vez. Saiba que Deus é um Deus de começos e de recomeços. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia. Ele é fiel. Então não entre num novo ciclo, numa nova estação, sem entender o tempo de romper com aquilo que está aprendendo, o tempo de romper com aquilo que está impedindo. E encerre o ciclo antigo e entre no ciclo novo. Eu gosto do que diz Rubem Alves. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Nós precisamos entender o tempo de encerrar um ciclo e começar o outro.
Antes de começar um capítulo novo, termine o antigo. Entenda que esse ciclo tem que ser encerrado. Você está subindo escadas. E quando você sobe escada, para você atingir o próximo degrau, você tem que vencer o degrau anterior. Mas o seu processo é de subir. O seu destino é de subir. A proposta de Deus para você é você estar sendo elevado de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, de momento em momento. Mas cada degrau vencido é um ciclo vencido. Então, meu querido, minha querida, não entre na nova estação levando inimigos velhos. Rompa os ciclos que estão te prejudicando. Como diz a canção composta pelo bispo J.B. Carvalho e o pastor Kleber Lucas, estou subindo para o lugar mais alto, porque é este o lugar que Deus tem para você. Eu já queimei as pontes com o passado. Cristo vive em mim. Será que aí da sua casa você pode dizer isso? Eu estou subindo. Eu estou queimando as pontes com o passado. Eu estou quebrando os ciclos que me prejudicam e que me impedem. E eu sei que eu estou indo para um próximo nível. Eu sei que Deus está me elevando. Eu sei que Deus está fazendo coisas novas e extraordinárias. Rompa com os ciclos. Entenda que esse ciclo deve ser deixado para trás para que um novo se comece. Ei, meu amigo, minha amiga, comece algo novo. Faça algo novo. Feche a porta. Mude o disco. Adote outro discurso. Limpe a casa. Sacuda a poeira. Transforme-se. Deixe de ser quem era e passe a ser quem é. Que nesse próximo ciclo, que nessa próxima estação, você possa virar a página. Vire a página, meu amigo, minha amiga. Vire a página. Porque é uma nova história sendo escrita. Deus está fazendo algo novo surgir em meio a isso tudo. Então, para a próxima estação, entenda que você precisa entrar nela com as ferramentas certas. Ei, meu querido, ei, minha querida, vire a página, mude o disco, mude o discurso, mude o olhar, passe a ver com o olhar do trono. Olhe, extraindo sempre o tesouro que há por detrás de todas essas coisas. Veja o que Deus já está fazendo. Contemple o seu próximo futuro. Contemple o que Deus já fez. Entre nele e faça toda a diferença necessária. Deus não vai fazer, Ele já fez. Ele já fez. Ele já fez na sua vida, na sua casa, nos seus sonhos, nos seus projetos. Entre nessa nova estação com os dois pés, entre com o olhar de vencedor, entre sim com o coração e os canais internos muito bem sintonizados com o trono de Deus, conectado com a sala do trono, porque você vai se surpreender com tudo aquilo que Deus vai derramar. Conecte-se, meu querido. Conecte-se. Então, sugestões para um novo tempo. Sugestões para uma nova estação. Pratique a paralaxe emocional. Toda moeda tem dois lados. Olhe sempre com o olhar do trono de Deus, sempre atento ao novo, ao que Deus está fazendo. Governe sobre as circunstâncias,
Por mais que elas sejam desfavoráveis, tem um óleo fresco. Toda circunstância traz um óleo. Toda situação traz um óleo. Governe sobre ela, porque assim você será vencedor. E encerre ciclos. Entenda o tempo de fechar uma estação e começar outra. Tudo é assim. Tudo é assim. Mude o disco. Mude o discurso. Mude a voz. Mude a vez. Abra novas portas. Faça novos caminhos. Eu libero isso na tua vida, na tua casa, na tua família, em todos os teus projetos e em todos os teus sonhos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Que a graça de Deus, o favor de Deus possa encher a tua casa nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.